Bem, agora nós vamos falar sobre o segurado facultativo. O segurado facultativo é o nosso tema, o tema agora dando continuidade. Nós vimos antes, vocês devem estar lembrados, né, aqui no slide anterior, esses dois segurados facultativos: o bolsista, que se dedica em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência, e o segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto, que nesta condição preste serviço dentro ou fora da unidade penal a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação da própria organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria. Vamos lá, segurado facultativo, uma opção para quem não trabalha, mas quer aposentar-se no futuro. Artigo 107 da nossa CN 128 diz assim: a filiação na qualidade de segurado facultativo gera efeito somente a partir da inscrição do primeiro e do primeiro recolhimento sem atraso, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição. O parágrafo 1º nos diz o seguinte, que após a inscrição, vejam, o artigo 107 diz que a inscrição é feita, mas a filiação só ocorre a partir do primeiro recolhimento sem atraso. Vocês devem lembrar essa aulinha. Parágrafo 1º diz que após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver ocorrido a perda da qualidade de segurado. Veja, vou fazer uma linha do tempo aqui. O segurado está pagando e aqui ele parou de pagar. Ele tem 6 meses de cobertura ou de período de graça, como nós costumamos chamar. Após esse período de graça, ele deve voltar a pagar. Se ele quiser pagar esse período aqui, que ele ficou sem pagar, o período em que ele esteve coberto, esteve com a sua qualidade de segurado mantida, ele pode pagar. Mas passou desse período, ele já não pode mais. Ele tem que dar continuidade e esquecer esse vácuo que ele não pode pagar, uma vez que ele ultrapassou o período de 6 meses. Na Previdência, eu gosto sempre de lembrar você, esse período de graça, esse período de qualidade, ele é sempre acrescido de 1 mês e 15 dias, de maneira que o segurado facultativo, ele que tem 6 meses de período de graça, ele, na prática, ele tem 7 meses e 15 dias. 7 meses e 15 dias de período de graça ou de manutenção da qualidade. Parágrafo 2º diz assim: podem filiar-se facultativamente, entre outros, a pessoa que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Aqui nós estamos falando da dona de casa, não estamos falando do empregado doméstico, não confundam as coisas. Dona de casa sem remuneração, obviamente, né? Não é aquela dona de casa que faz bolo, e revende, ou que faz doces naqueles potes e revende. Não, é a dona de casa que o trabalho dela é exclusivamente o trabalho doméstico. O síndico de condomínio, desde que não receba remuneração, nós vimos que o síndico que recebe remuneração, seja de forma direta ou indireta, ele
se enquadra como contribuinte individual. Se ele não recebe remuneração, ele pode contribuir como segurado facultativo. O estudante, o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior. Imagine aquela esposa que acompanha o esposo vai trabalhar no exterior. O esposo, claro, então tem renda, mas ela não tem trabalho algum. Então ela que foi com o seu esposo, se ela quiser contribuir facultativamente para a Previdência, ela pode contribuir facultativamente para a Previdência. Aqui algo muito curioso também. Ela pode também contribuir, né, não apenas facultativamente, como contribuinte individual, desde que ela exerça alguma atividade, nem que seja informal, né? Nem que seja informal. A atividade informal vincula qualquer atividade remunerada, qualquer exercício de atividade remunerada vincula ao RGPS. O inciso 5 diz assim: aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social. O sujeito estava trabalhando de carteira assinada na empresa, foi despedido, está sem trabalho. Se ele quiser contribuir para a Previdência, ele pode contribuir facultativamente, como segurado facultativo, uma vez que ele agora está desempregado. E aqui um tema bem delicado é o tema do membro do Conselho Tutelar. Diz o inciso 6 que, quando ele não for remunerado e desde que ele não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social, ele pode contribuir como segurado facultativo. Isso porque pode acontecer de um servidor público se candidatar a membro do Conselho Tutelar. Então, se esse servidor público ligado a um RPPS se candidatar e ganhar uma vaga para o Conselho Tutelar, ele não poderá contribuir facultativamente, porque ele está vinculado a um regime de previdência social. Então, quando o membro do Conselho Tutelar não for remunerado e não estiver vinculado a nenhum regime, ele pode contribuir facultativamente. Esse é um caso delicado. Por quê? O decreto 3048, que é o nosso regulamento da Previdência Social, diz que se ele for remunerado, ele é contribuinte individual. Se ele for remunerado, ele é contribuinte individual. Agora, se ele não for remunerado, já sabemos que ele pode contribuir como segurado facultativo. O problema está aqui nesta lei, ó. Essa lei de 2012, lei 12.696, no seu artigo 94. Essa lei diz que lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração. Se for remunerado, contribuinte individual. Qual é o problema então dessa lei? O problema dessa lei está aqui, ó. O problema é que a lei diz que o conselheiro tutelar ele tem direito a gozo de férias anuais acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. Outro problema está aqui no inciso 5º, inciso 5, diz que ele terá gratificação natalina, ou seja, 13º salário. Ou seja, essa lei, ela dá alguns direitos ao conselheiro tutelar que é próprio de empregado. Nós vimos aqui, ó, o decreto diz que o contribuinte individual, quando remunerado, né, que é contribuinte individual, o conselheiro tutelar, quando remunerado. Acontece que contribuinte individual não tem direito a férias, não tem acréscimo de 1/3 e não tem direito a 13º. Quando essa lei dá esses direitos ao conselheiro tutelar, ela trata o conselheiro tutelar como se empregado fosse. Bom, isso para que vocês fiquem sabendo. Mas para a prova, lembrem-se,
Se o conselheiro tutelar é empregado, ele vai ser enquadrado na categoria contribuinte individual. Se o conselheiro tutelar não for remunerado, corrigindo, se o conselheiro tutelar for remunerado, ele vai ser enquadrado na categoria contribuinte individual. Se ele não for remunerado, ele pode vincular-se, se não estiver vinculado a um regime de previdência social, pode vincular-se ao RGPS como segurado facultativo. O inciso 7 diz assim: o estagiário que presta serviço de acordo com a Lei 11.788. Nós já vimos que quando o estagiário presta serviço em desacordo, ele é empregado. Mas se ele presta serviço de acordo com a Lei 11.788, esse estagiário pode contribuir como segurado facultativo. Esse caso aqui nós já vimos do bolsista que se dedica em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Pode contribuir como segurado facultativo. Aqui é o caso que eu acho bem interessante. Diz que o presidiário que não exerce atividade remunerada e nem esteja vinculado a um regime qualquer de previdência, ele pode contribuir facultativamente. A gente fica até pensar, né? De onde é que ele vem, de onde é que ele vai arranjar esse dinheiro, uma vez que ele está preso lá e não exerce nenhuma atividade remunerada. Se for um presidiário funcionário público e se houve alguma benesse que durante o período em que ele esteve preso manteve o salário dele, aí até dá para se entender. Mas se ele não é funcionário público, não tem nenhuma proteção e nenhuma remuneração, como é que ele vai contribuir? Bom, aprendamos isso. O presidiário pode exercer, pode vincular-se ao RGPS como segurado facultativo. Aqui diz: o brasileiro residente ou domiciliado no exterior. Esse inciso 10 eu acho incompleto, porque ele poderia colocar uma vírgula aqui e dizer: desde que não amparado por regime próprio de previdência ou por um regime de previdência lá do exterior. Mas o inciso diz apenas isso, que o brasileiro residente ou domiciliado no exterior pode contribuir facultativamente. Eu digo a você que você entenda com esse desde que não vinculado a regime de previdência social daquele país onde ele reside e é domiciliado. Veja, nós vimos agora há pouco que o presidiário não remunerado pode contribuir facultativamente. E aqui, algo que nós já vimos anteriormente: o segurado recolhido da prisão sob regime fechado ou semiaberto, que nesta condição preste serviço dentro ou fora da unidade penal a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação da organização carcerária, ou que exerce atividade artesanal por conta própria, também é ou pode ser um contribuinte segurado facultativo. Veja, se ele não exerce atividade remunerada na prisão, ele pode ser contribuinte facultativo. Se ele exerce, ele pode ser contribuinte facultativo. Há uma certa contradição e muitos doutrinadores acham que esse inciso aqui deveria ser revogado. Ou mudado, alterado. Se ele exerce uma atividade e com essa atividade ele ganha dinheiro, ele deveria ser contribuinte individual. Mas o fato de colocá-lo como facultativo é estranho, porque o facultativo é aquele que não possui nenhuma atividade remunerada. Dá para entender? O inciso 12 diz assim: o beneficiário de auxílio acidente ou de auxílio suplementar, chama atenção aqui para auxílio suplementar. O que é o auxílio suplementar? É o nome que antigamente se dava a auxílio acidente. Resumindo, auxílio suplementar e auxílio acidente são a mesma coisa, têm a mesma natureza.
Diz que o beneficiário de auxílio acidente ou de auxílio suplementar, desde que simultaneamente não esteja exercendo atividade que o filie obrigatoriamente ao regime geral de previdência, ele pode contribuir facultativamente. Ou seja, se esse beneficiário ele apenas estiver recebendo o auxílio acidente ou auxílio suplementar, não esteja vinculado a nenhuma atividade que o filie obrigatoriamente ao RGPS, ele pode contribuir facultativamente. E se ele for filiado ao RPPS, ele também não pode contribuir, ele não poderá contribuir facultativamente. Entendeu? Ele não pode ter uma atividade, não pode estar vinculado a nenhum regime. Aqui o inciso 13 diz: o atleta do benefício do Bolsa Atleta. Circular aqui o benefício. Veja, esse atleta ele recebe uma bolsa. Essa bolsa é dinheiro, uma remuneração. Então esse atleta recebe essa bolsa como incentivo à sua atividade, ao esporte, à sua prática esportiva. Se ele não estiver filiado a um regime de previdência ou não seja enquadrado em uma das hipóteses do artigo 9º, ou seja, não seja enquadrado em nenhuma das hipóteses que prevêem o segurado obrigatório, então ele pode contribuir como segurado facultativo. O segurado sem renda própria, de que trata a linha B, do inciso 2, aí aqui eu grifei: desde que se dedique exclusivamente ao trabalho ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda, com pagamento de contribuição na alíquota de 5%. Não estamos falando do empregado doméstico, viu? É da dona de casa. Agora, para a Previdência, existem duas espécies de dona de casa. Existe aquela dona de casa que não tem trabalho, não tem renda própria, mas tem um marido que ganha muito, ou que ganha acima de 2 salários mínimos. Então, se essa dona de casa tem um marido, e não precisa ser marido, imagine que ela seja uma mulher separada, viúva, que não receba nenhuma pensão, mas ela tem dentro da sua casa filhos que ganham valores acima, ou a soma dos valores que eles ganham ultrapassa em 2 salários mínimos. Então essa dona de casa, cujo marido ou filhos ganhem mais do que 2 salários mínimos, ela não se encaixa no critério de baixa renda, de família baixa renda. Agora, se essa dona de casa tem marido ou não tem, filhos ou não tem, não importa. O que importa é que se a renda da casa, da família, é inferior a 2 salários mínimos, ela se encaixa no critério da família de baixa renda. Se ela se encaixa no critério da família de baixa renda, ela pode contribuir como facultativo com a alíquota de 5% sobre o salário mínimo. 5% do salário mínimo. Ok? Mas e se a família for uma família cujos membros, excetuando-se a dona de casa, possuem renda acima de 2 salários mínimos, a ela não vai poder pagar 5%, ela tem que pagar 20%. Ela contribui como facultativo, mas pagando 20%, porque 5% é só para a família de baixa renda. Veja, é o que diz aqui as alíneas, o que dizem as alíneas. A linha A diz assim, grifei aqui, os 5%, aí diz: não será considerada como renda aquela exclusivamente proveniente de auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária e de valores oriundos de programas sociais de transferência de renda. Esses auxílios que o governo dá, eles não entram como renda, não são considerados renda. Ok? Se mesmo a própria dona de casa receber um desses auxílios, ele não é considerado renda. A linha B diz assim que, para que essa dona de casa contribua
dona de casa ou dono de casa, né, contribua com 5%, é preciso que ela esteja cadastrada lá no CadÚnico, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. E a renda não pode ser superior a 2 salários mínimos, o que eu falei agora há pouco. Ok? Aqui diz que o conceito de renda própria deve ser interpretado de forma a abranger quaisquer rendas auferidas pela pessoa que exerce trabalho doméstico no âmbito de sua residência, e não apenas as rendas provenientes de trabalho. Ou seja, se ela exerce alguma, como eu disse há pouco, se ela faz doces e vende esses doces, se ela presta serviços, imagine que ela cuide de uma babá, coisa desse tipo, seja diarista, né? Diarista. Isso aí tudo vai influenciar nesse conceito, nesse entendimento de dona de casa e da possibilidade de ser facultativo ou não. Tem que ver tudo isso. E quem é que vê isso? É a Previdência Social? Não, é a Assistência Social. A Assistência Social é responsável pelo CadÚnico, né? As informações do CadÚnico devem ser atualizadas no máximo a cada 2 anos. A cada 2 anos, esse CadÚnico ele deve ser atualizado. Aqui só uma curiosidade: o exercente de mandato eletivo nesse período aqui, somente nesse período, de 1º de fevereiro de 98 até 18 de setembro de 2004, desde que não tenha exercido outra atividade que o filiasse ao RGPS ou ao RPPS, ele pode contribuir facultativamente, mas só nesse período aí que está na tela. Depois disso, o exercente de mandato eletivo, ele é considerado empregado. Aqui uma observação: o servidor público civil da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, bem como das respectivas autarquias e fundações, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida nesta condição contribuição ao respectivo regime próprio, ele pode contribuir como segurado facultativo. Como assim, Antônio? Imagine aquele servidor, ele foi afastado por algum motivo. Vou dar um exemplo: o servidor cometeu um ilícito e ele foi afastado do seu cargo sem vencimento. Ele está afastado. Tem uma investigação, está correndo um processo administrativo contra ele, ele está afastado sem vencimento. E o seu órgão, o órgão a que ele está vinculado, não permite que ele contribua naquele período para o seu regime de origem, para o seu regime próprio. Então, nessa situação, ele pode contribuir como segurado facultativo, para não perder aquele período em que ele esteve afastado. Quando ele voltar, quando ele retornar ao cargo, ele deixa de pagar como facultativo e, claro, continua a contribuir para o seu regime com os descontos próprios na sua remuneração, no seu vencimento. Ok? Essa é uma situação excepcional, onde um servidor público vinculado a um RPPS pode contribuir como facultativo, se ele estiver afastado sem vencimento e se é cumulativa, as exigências são cumulativas. Ele tem que estar afastado sem remuneração e ele não pode contribuir, a uma proibição expressa de que ele não pode contribuir para o seu regime de origem. Aí sim ele pode contribuir como facultativo. O artigo 6º diz que o segurado poderá contribuir facultativamente durante os períodos de licença, afastamento ou inatividade, desde que não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao RGPS ou ao regime próprio de previdência. Então
Então, qualquer segurado aqui pode contribuir facultativamente nos períodos de licença, afastamento ou inatividade, desde que ele não receba remuneração ou não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao RGPS ou ao regime próprio. Mas observando-se o parágrafo, a linha do parágrafo anterior. A linha do parágrafo anterior coloca duas situações: o afastamento sem vencimento e desde que não seja permitida a contribuição daquele servidor afastado ao seu regime de origem.